Tinguder. Hi, hello, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. No videozinho de hoje nós vamos falar sobre as consoantes simples, tá bom? Vamos adentrar o mundo das consoantes. Você sabia que existem 19 consoantes da língua coreana? Não sabia? Pois agora você está sabendo. E que essas consoantes são divididas em 3 categorias? Não sabia? Pois agora você está sabendo. São elas, então, as consoantes simples, as consoantes duplas e as consoantes aspiradas. Show? As consoantes simples são ao todo 10. As consoantes duplas são 5. E as consoantes aspiradas são 4. Tá bom? Vamos ter um vídeo para cada uma delas separadamente. Neste vídeo, veremos apenas as consoantes simples. Antes de começarmos, gostaria de salientar uma coisinha. As consoantes simples são as consoantes básicas das outras consoantes, uma vez que as consoantes duplas e aspiradas derivam das consoantes simples. Tá bom? Diferente das vogais, que a gente ficando craque nas vogais simples, as vogais compostas vão ser fáceis de serem compreendidas e entendidas, em partes, a gente vai ter isso com as consoantes, porém com entonações diferentes. Tá bom? Vamos falar separadamente sobre e darei exemplos, dicas para vocês pegarem ele de forma muito mais tranquila, fácil e dinâmica. Então, o som da consoante simples é um som suave, extenso, longo, é um som confortável, não tem muitas questões. Essas são mas as consoantes duplas, já mais as consoantes aspiradas. Vamos ignorar a existência delas, no entanto, tá? Vamos esperar elas chegarem no videozinho delas, pra gente falar sobre elas. Mas até lá, a gente ignora que elas existem. E é um som simples e confortável, tá bom? Temos aí, então, as consoantes simples. A consoante kyoko é um som entre G e K, tá bom? Sonsaninho, eu preciso saber o nome das consoantes? Não. Não há necessidade de vocês aprenderem o nome das consoantes, tá? Tipo assim, pra ontem, pra vocês ficarem fluentes. Não há necessidade. É uma questão apenas de um acréscimo, um complemento, tá bom? Aqui em cima vai estar o videozinho de eu escrevendo as várias possibilidades de escritas que temos com a consoante kyoko. E é um som entre G e K. Sonsaninho, como assim um som entre G e K? Porque, na verdade, o som dessa consoante não é um nem outro, tá bom? É um som entre. Algumas pessoas escutam com som de G, outras pessoas escutam com som de K. Então, nós temos aqui exemplos, 2 palavrinhas. A primeira, kogi. Kogi vai ser carne. E ao lado nós temos o verbo ir, gaio, conjugado no presente polido. Show? Nossa segunda consoante é a consoante tsigan, que é um som entre D e T. Então, nós temos aqui exemplo, sadari. Sadari. Sadari vai ser escada. Ladio. Ladio. Ladio vai ser rádio. Ou rádio, dependendo da região que você for ali na Coreia do Sul, tá bom? Aqui nós temos a consoante biup, que é um som entre B e P, tá bom? Aqui no caso nós temos 2 exemplos, pabo, pabo, pabo. Aqui, pabo, vai ser, traduzindo, a gente pode fazer como bobinho, idiotinha, banana. Banana é banana em todo idioma, acho isso maravilhoso. Então, banana. E aqui em cima nós vamos ter as várias formas de escrever essa consoante, tá bom? Temos a forma cursiva e a forma normal. A forma cursiva é uma tristeza, mas caso você queira se aventurar na cursiva, fica à vontade. Aqui nós temos a consoante liul, que é um som entre R e L. Só que esse R é R que a gente bate a língua no céu da boca, atrás do dente. Então é ra, 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 ra. O som do R de ará, ok? Seria nesse sentido. Nós temos exemplo aqui, né? Rádio ou rádio, sadari, ok? Bom, são 2 palavras que nós já vimos anteriormente. Sonsaninho, pelo amor do grande rei Sejong, me explica, porque já estou ficando agoniada nessa questão dessas consoantes com 2 sons possíveis. Eu vi em certos lugares tem regra, outros lugares não tem regra. Pelo amor de Deus, Sonsaninho, pelo amor do rei Sejong, por que essas 4 consoantes têm asterisco? Calma, vamos lá. É porque elas têm, na verdade, 2 sons possíveis entre várias aspas. Por que entre várias aspas, Sonsaninho? Foneticamente falando, a consoante G é a consoante K, a consoante D, a consoante T.
A consoante B e a consoante P e a consoante R e a consoante L estão na mesma posição bucal. E acaba que são bem próximas quando a gente vai pronunciar. E, na verdade, não é nenhum som e nenhum outro. É um som entre as duas consoantes, tá bom? Nesse caso, não tem uma regra para isso. Vou ser bem sincera, não existe. Ah, mas por que em tal lugar diz que quando é início de uma palavra o som vai ser de G, quando tá no meio tem som de K? Gente, exemplo, 감사합니다. 감사합니다. Você escuta com sonzinho de K. 고마워요. 고마워요. Com o sonzinho de G. Ué. Tá vendo como não tem uma regra? E no final das contas, não tem problema se pegar o meio termo. 감사합니다. 고마워요. Sonsinima, escutei com sonzinho de G. Sonsinima, escutei com sonzinho de K. Qual das duas tá certa? As duas. Por que isso acontece, Sonsinima? Porque nós temos regiões na Coreia do Sul onde temos sotaque, temos sotaque. Cada região tem uma forma de dizer. O pessoal de Busan fala um pouquinho mais manhoso e arrastado, um pouquinho fechado. O pessoal de Seul fala um pouquinho mais aberto, um sonzinho mais explosivo, mais aberto, né? O pessoal de Daegu fala um pouquinho mais retraído. E assim vai. Aqui no Brasil também a gente tem essa questão. O pessoal do Nordeste fala um pouquinho mais cantado. Carioca fala ali puxado pro S, né? Qual dos sotaques está certo? Ai, na minha concepção, o sotaque carioca está certo. Então quer dizer que todos os sotaques demais estão errados? Não. Claro que não. Isso não tem nada a ver. Claro que a gente vai levar em consideração os estudos a partir da pronúncia. De fato, a gente vai conhecendo, vai ali nos familiarizando com a pronúncia a partir dos coreanos falando e a gente acaba pegando referências. O meu caso foi que eu peguei muita referência do pessoal de Busan. Porque, assim, aparentemente todos os meus bairros vieram de Busan. Nós temos o Uzi, nós temos o Jimin, nós temos o Jungkook do BTS, nós temos os outros bairros e olha só. E também tenho ali um certo caguete por causa disso. Então eu falo um pouquinho mais fechado, um pouquinho mais arrastado e eu preciso estar me policiando para não influenciar os alunos. Então a gente aprende a fonética da língua coreana, apenas. E conforme a gente for ali adentrando o consumo do coreano, a partir de idols, a partir de programas de entretenimento e etc., nós vamos ali pegando referências. E tá tudo certo. Por exemplo, Ai, Jesus amado, eu tô pegando as coisas antigas, tô pegando no coração. Mas quando o Anu ainda tava no Monsta X, desculpa galera, mas é tópico sensível. Tinha os programas que eles faziam e tudo mais, e ele fala Ramyeon. Tem gente que fala Ramyeon. Qual dos dois está certo? Os dois estão certos. Tem uma regra, então, pra isso, quando eles... Não tem uma regra. Infelizmente, não tem. É 감사합니다. 고마워요. Ué, por que 감사합니다 começa com somzinho de K e 고마워요 com som de G? Por que 바보 tem som de P e banana tem som de B? A única que tem, de fato, uma regra é o liul. Que quando estiver iniciando uma palavra, vai ter som entre R e L, né? Então, que às vezes a gente vê um ramyeon, um lamion... Porém, quando estiver entre duas vogais no meio da palavra, vai ter um som de R de arara, que é o caso de sadari. Quando estiver no meio duplicado, tiver o liul em batim e logo seguido no bloco sílábico seguinte, outro liul, vai ter som de L. Quando estiver em batim, sempre será som de L. Porém, se vier seguida de uma vogal no bloco sílábico seguinte, vai ter som de R. Ou seja, só temos o liul, que de fato tem uma regrinha de pronúncia. E essas são as únicas 4 consoantes que têm essa possibilidade. O kyuk, o tigun e o biup não tem uma regra. A única que tem é o liul, tá bom? Que de fato tem e de fato é seguida. A única. Já o kyuk, o tigun e o biup não possuem regras de quando vai ser o som de cada um. Porque no final, o som é entre. É um som entre G e K, porque o G, a posição fonética, a posição da boca, como é que fica? K, G. Só muda a posição da língua lá atrás. Tá, dá,
tá, dá. Mesma coisa, está na mesma posição fonética. Tenta repetir, pra tu ver como tá bem próximo. E de vez em quando a gente acaba ali, mesmo no português, dando essas... falando, né? Trocando as palavrinhas. E é algo normal. Então, aqui no caso, isso acontece por estarem na mesma posição vocal. Serem muito próximas foneticamente falando. Aqui, nós temos a consoante miam, que é a consoante do sonzinho de M. Aqui nós temos a nossa primeira consoante nasal, que iremos falar mais pra frente. Temos exemplo. Omoni, omoni, omoni vai ser uma forma mais formal de dizer mãe, tá bom? Muitos coreanos usam omoni quando estão se referindo a sua mãe para terceiros. É uma forma mais formal de dizer mãe. Eu gosto de dizer omoni como mamãe, ok? E uma questão interessante, culturalmente falando, que como a gente chama a mãe dos amigos de tia, os coreanos chamam de omoni, como respeito. Então seria o tia versão coreana. Então, por exemplo, amigos de longas datas, até mesmo namorados e namoradas chamam a mãe do parceiro de omoni, por respeito, ok? Como tia e tudo mais. É igualzinho a gente chamando ali a mãe da amiga, ou a mãe do amigo de tia, sendo que nossa tia de sangue. É uma forma mais carinhosa de se retratar, de se referir a essa pessoa. Nós temos ali moja. Moja. Moja a gente pode traduzir como gorro, chapéu, boné, tá bom? Pode ter essas 3 traduções possíveis para essa palavra. A nossa próxima consoante é a consoante chiut. A consoante chiut é o somzinho do S, tá bom? A gente tem aqui 2 palavrinhas. Juice e soshiji. Soshiji. Juice vai ser suco, veio do inglês juice. Mesma coisa o soshiji. Soshiji vai ser sausage, ok? Salsicha. E a consoante chiut, ela tem uma peculiaridade. Mas são as mais peculiaridades, não tô aguentando mais, pelo amor de Deus, socorro. Vamos lá, calma, te acalmando, vai dar tudo certo. Quando a consoante chiut vier acompanhada da vogal I ou de algum derivado da vogal I, exemplo, I, ya, yo, yo, yu, ye, vai chiar mais do que o normal. Essa consoante vai chiar mais que o normal. Vai ser um sonzinho de X mesmo, tal qual um carioca falando. Xi, xia, xió, xiô, xiu, xie, xie. Vai chiar pra caceta. E só chia. Já as demais, sa, só, so, su, se, su. Então a gente tem a questão de que quando a consoante chiut vier acompanhada da vogal I e seus derivados, vai ter sonzinho de chias. Aqui nós temos uma consoante interessante, né? Gosto bastante dela. A consoante chiut. Ela é uma consoante acentuada. O que seria uma consoante acentuada? Ela vai acentuar as vogais que vierem junto com ela, mesmo que seja vogal fechada. Exemplo, cho. Cho. Tô falando com O fechado. Cho. 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 Exemplo, chogun. Chogun. Chogun, pouco. Então, é o som dessa consoante. Somzinho de DJ. Do DJ. Seria essa a pronúncia dessa consoante. Então, nós temos moja. Moja vai ser chapéu, boné, gorro. E ali ao lado nós temos abode. Abode vai ser uma forma mais formal de dizer pai. Eu traduzo como papai. Segue a mesma linha de raciocínio de omoni, que os coreanos falam abodi quando estão falando de seus pais para terceiros, ou comentando algo sobre seus pais, ou chamando um pai de um amigo, por exemplo. Então é uma consoante acentuada, ela vai acentuar ali a vogal que vier com ela. Eu gosto muito me ajuda muito a lembrar o de mim. A gente fala de mim, né? O J da língua portuguesa não é acentuado, né? Japão, janela, jato, joia, João. No coreano seria choão, joia, jato, janela. Seria basicamente assim, o cha, beleza? E
quando eu comecei a estudar coreano, eu usei muito como referência o nome do Jimin. A gente fala Jimin, mas não é Jimin o nome dele, foneticamente falando. É Jimin. Jimin. Então, toda vez que eu queria falar essa consoante com alguma vogal, eu sempre lembrava do Ji. Então é Jia, Jia, Jiu. E foi assim, tá? De mim fazendo milagres na vida de uma estudante de coreano. Acho isso maravilhoso. A nossa próxima consoante é a consoante Nian, a consoante N e a nossa segunda consoante nasal. Nós temos exemplo: Namu. Namu, árvore. E ao lado nós temos Omoni. Omoni. Aqui, eu sou suspeita pra falar, gente, porque uma das consoantes que eu mais gosto é a minha consoante de conforto, tá? Aqui nós temos a consoante Ryut. E temos duas formas de escrever o nome dessa consoante, tá bom? Há pessoas que seguem já assim da primeira escrita, outras da segunda. Eu coloquei as duas pra não ter problema, no final das contas. Então aqui nós temos a consoante Ryut, né? Que é um som de H. Como assim somzinho? O H não tem som. Do inglês. Aqui no caso, seria o H do Harry. Que pra gente vai ser ali o som do RR, do carro. Então é o R de garganta. Show? Então a gente tem reio. Reio é o verbo fazer conjugado no presente polido. E ao lado nós temos rama. Rama vai ser hipopótamo. Eu adoro a ironia do coreano, que palavras pequenininhas em coreano, a tradução é enorme no português. E palavras enormes no português, pequenininhas em coreano. Palavras enormes em coreano, pequenininho em português. Acho isso maravilhoso, gente. Então a gente tem a minha consoante de conforto, que parece uma cabeça com um chapéuzinho. Eu gosto de escrever com um tracinho em pé. E aqui nós temos a nossa última consoante das 10 consoantes simples do coreano. E a terceira consoante nasal da língua coreana. Aqui nós temos a consoante I. E o seu som é um som mudo ou um som NG. Somos anime que seria um som NG. Calma que eu vou dar a dica. Quando ela estiver acompanhando uma vogal, ela não vai possuir som. Exemplo: Yaú, Yaú, Yaú. Raposa. Mas quando estiver em posição de batim, que é ali aonde ela vai estar, vai ter um som que você abre a boca e engole. É o segundo e único som que não possuímos no nosso alfabeto, que é a vogal U e a consoante I. Aqui no caso, você vai abrir a boca e engolir aquele bloco silábico. Bang. O som dessa consoante é an. An. Então é bang, jang, jang, jum, tang. Ok? Então vai ser o som dessa consoante. Show? E aqui nossa terceira consoante nasal da língua coreana. Ela tem dois comportamentos diferentes. No início da sílaba, ela não vai possuir som. Ela funciona apenas como um suporte para a vogal, já que nenhuma sílaba coreana pode começar com vogal sozinha. Já a segunda possibilidade de pronúncia é quando ela vier em batim. E é um som NG, igual ao som final do inglês song, bang, kin. Esse kin, in, esse é o som dessa consoante. Ai, Som Senim, você falou que nós temos 3 consoantes nasais da língua coreana, sendo elas o nian, o mian e o iam. Você sabia que a língua portuguesa está entre uma das línguas mais nasais do mundo? Não sabia? Pois agora você está sabendo. E nisso temos exemplos como mãe, mão, mamão, muito, põe, amam. E no final das contas, quem coloca essa nasalidade na língua portuguesa é o famoso tio. É o nosso tio. Essa coisa maravilhosa. E acaba também tendo vogais incluindo ali também nessa nasalidade. Não só a consoante N ou a consoante M. No coreano, isso é exclusivo para consoante. É importante lembrar que no piloto automático a gente vai querer pronunciar as palavras do coreano como se fossem palavras do português. Porém, a gente tem que colocar em mente que a gente vai precisar dar uma reorganizada no nosso cérebro, né? Para ajudar nessa questão, ok? Então, toda vez que você for pronunciar uma dessas consoantes, a dica que eu dou para vocês é a seguinte: quando for a consoante N, você vai morder a língua. Não forte, por gentileza, tá, gente? Então, exemplo:
ban, chan, chon, chun, chen, chin. Então você vai morder a língua. Não necessariamente morder a língua, mas botar ela atrás do dente e falar. Jin, san, ban. Já a consoante M, você vai morder os lábios. Bam, sam, jam, jum, jam. Já a consoante e você vai abrir a boca e engolir aquele bloquinho silábico. Como assim, Sonsanim? Bam, sam, cham. Você vai abrir e engolir. Então, temos ban, bam, bam. Nós temos san, sam, sang, jan, jam, jang, gan, gam, gang. A dica de ouro é você repetir. Toda vez que elas aparecerem, pronuncia seguindo essa diquinha de ouro que eu dei. O nian você morde a língua, o miam você morde os lábios e o iam você abre a boca e engole. Em muitos áudios que a gente pode ali trabalhar estudando, diálogos, ditados e etc., vocês podem ali repetir para ajudar a encaixar em qual vai ser. Ok? E por causa dessas queridas ali, a gente tem as mudanças sonoras no batim, além da nasalidade do coreano. Então, aqui a gente quer dar um soco no Rei Sejong, tá? O Rei Sejong grande. A gente não é tão best nesse momento, não. Mas eu vou ajudar vocês ali nesse momento a conseguir usar o tom nasal sem precisar ali ficar decorando e recorrer sempre ao batim para saber quais são as mudanças que acontecem. O nasalado já faz isso pela gente, tá bom? Então, ficamos por aqui, paixões. Espero que vocês tenham gostado da linha de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, questão, curiosidade que tenha surgido ao longo, coloca aqui embaixo, tire sua dúvida. Vou ali responder você com todo amor e carinho, tá bom? 그럼 진짜 감사합니다, 여러분. 다음에 봐요. 그리고 뽀뽀하고 안녕히 가세요. Próximo vídeo, vamos falar das consoantes duplas. Caso você queira acompanhar a gente, temos aqui nosso Instagram, nosso TikTok, nossos apps e nosso YouTube do IA, para você poder seguir e acompanhar os posts. Nós sempre estamos postando alguma coisa ali, gramática, vocabulário, livros, e vamos ter novas coisas surgindo ali no IA para ajudar vocês nesses estudos. E caso você queira me seguir, tem aqui meus Instagrams, meus TikToks para você poder me acompanhar na minha rotinazinha. 맞아? 그럼 여러분 진짜 감사합니다. 그리고 안녕히 가세요. 안녕.